querido Deus e amado Pai, nesta noite, Senhor Jesus, de domingo, domingo de Páscoa, Senhor, nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Nós te damos total, livre acesso, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Vem, Senhor Jesus, vem no Teu poder tocar em cada vida, em cada mente, em cada coração que está neste lugar, Deus. Essas pessoas estão clamando, Espírito de Deus, estão clamando, estão pedindo. Então vem, Espírito Santo de Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, Espírito Santo. Tem corações que estão contritos, tem corações que estão apertados, precisando da Tua bênção, da Tua unção nesta noite. Não te detenha, Senhor. Vem ao socorro, vem de encontro dessa pessoa que está clamando. Ela está pedindo um milagre, Senhor. Ressuscita, Senhor. Ressuscita na vida dela, Deus, o Teu milagre. Toca naquela situação que ela precisa ser transformada, Senhor. Vem com o Teu poder, vem com a manifestação da Sua glória, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós te damos glória, Senhor. Nós te damos louvor e toda adoração do Senhor. Hosana, hosana nas alturas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável teus juízos e teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória.
irmão, minha irmã. A Deus toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Hoje é dia de se alegrar, meu irmão, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por você lá na cruz do Calvário. Ele deu o único Filho unigênito dele para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, meu irmão, minha irmã. Vai orando, vai clamando, vai pedindo para o Senhor, vai falando com o Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, pela sua prova de amor, Senhor, dando o seu unigênito para morrer em nosso lugar lá na cruz do Calvário, Senhor. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor Jesus. Hosana, 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 hosana nas alturas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a adoração. Oh, meu irmão, minha irmã, você que há muito tempo está com a vida, às vezes parece que não está caminhando, parece que você tenta, que você luta, mas as coisas estão tudo travado. Meu irmão, vai pedindo para o Senhor, colocando as mãos, destruindo todos os ferrolhos, destruindo as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, para te dar os tesouros que estão cobertos nas escuridades. O Senhor tem poder de transformar a sua vida. O Senhor Deus tem poder de mudar essa situação que você está passando, essa humilhação que você está passando hoje. O Senhor vai te dar dupla honra. No lugar dessa vergonha, o Senhor te dará dupla honra. Que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, meu irmão, minha irmã. Vai pedindo para o Senhor aquilo que você deseja, aquilo que está no seu coração, aquilo que você sabe que você precisa tirar da tua vida e você não está conseguindo, aquilo que está impedindo da bênção do Senhor te alcançar. Às vezes é uma amizade, às vezes é um programa de televisão, às vezes é um vídeo bobinho lá do TikTok, mas está tirando você da presença do Senhor. Os vícios, vai pedindo para o Senhor. Se você tiver algum vício, vai falando para o Senhor nessa noite: Pai, tira esse vício de mim, Senhor. Eu não quero mais ter esse vício na minha vida. Meu irmão, vai clamando, vai se derramando na presença do Deus Todo-Poderoso. O Senhor é fiel e justo para te ajudar. Vai pedindo perdão. Pai, perdoa os nossos pecados, todos aqueles consciente ou inconscientemente que pecamos contra o Senhor e contra a tua palavra, amado Deus. Nos perdoa, Senhor, porque nós somos falhos, Senhor Jesus. Tem horas que falamos coisas que não deveriam ter falado. Tem horas, Senhor Jesus, que falamos, que fizemos coisas que não te agradaram, Senhor. Mas Deus, nos perdoa. Vem com a tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus, e derrama o teu perdão sobre nós, ó Deus. Tira essas vestes, Senhor Jesus, essas vestes que estão sujas, Pai. Deus, coloca as tuas vestes limpas, ó Deus, limpa a nossa alma, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, Senhor. Que nesta noite nós venhamos ter um encontro real e verdadeiro com a tua presença, Senhor. Que pessoas venham ser alcançadas pelo teu poder, Pai. Vai tocando lá naquele coração que está triste, aquele coração que está com amargura na alma, Pai. Essa pessoa não sabe mais o que fazer, Senhor, mas vem com o teu poder, vem com a tua transformação, Senhor. Vai tirando essa tristeza, esse peso que está na vida dessa pessoa, Senhor. Vai tirando da vida dela todo jugo, vai quebrando todo jugo maligno, Senhor, que Satanás colocou na vida dela, Pai. Vai colocando a tua paz, vai derramando o teu amor, vai enchendo ela com a tua alegria. Toca nela, Senhor, ajuda ela a ser curada, ajuda ela a ser liberta, Pai. Deus, e essa ferida que muitas vezes, Senhor Jesus, ela tem dentro da alma, Deus. Por fora ela parece que está bem, mas por dentro ela não está bem, Senhor. Muitas vezes ela chora sozinha, porque às vezes nem ela mesma consegue se amar.
mas que nesta noite o Senhor venha abraçar essa alma. Que nesta noite o Senhor venha, Senhor Jesus, curar essa ferida, transformar essa vida, Deus. Oh Deus, traz a tua alegria, traz o teu amor, Deus. Que ela comece a partir de hoje a ser amada pelo Senhor. Que ela venha sentir esse amor, curando e transformando o ser e a alma dela, Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, levanta a sua mão e repita comigo: Senhor, muito obrigada pela sua morte no Calvário. Foi por mim, Senhor. Nós te amamos, nós te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, serei cercado por egípcios e por faraó, sendo impedidos de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Agora eu quero ver o povo de Deus sair do chão. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Meu irmão, vamos nas palmas assim, ajudar a gente a louvar o Senhor. O que Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Onde enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque vive, temor. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos aplaudir o Senhor, toda a honra e toda a glória do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Vamos nas palmas para o Senhor Jesus. Celebre ao Senhor, porque Ele hoje ressuscita os teus sonhos, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Creia, a bênção já é sua. Toma posse dela em nome de Jesus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia que Jesus já não está mais na cruz. A nossa cruz está vazia, porque Ele mora aqui em nós. Ele tem que morar em nós, nos nossos olhares, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar. O que precisa ser ressuscitado? Que você quer tanto que Deus coloca as mãos e ressuscita aquela situação. Eu não sei o que você está precisando hoje. Às vezes é na área da saúde. Você precisa que Deus toque lá e ressuscita. Às vezes é na área sentimental. Você tanto está pedindo para Deus, um cônjuge ou uma esposa. Deus vai tocar, creia. Eu não sei em que área que você precisa, se é financeiro, mas Deus é o Deus que toca em todas as áreas. Aonde Ele passava, o milagre já era certo. Lá na Bíblia conta que onde Ele passava, Ele ia curando. E nem a morte conseguiu parar Ele. Nem a morte conseguiu detê-lo. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Oh, querido Deus e amado Pai. Oh, Senhor Jesus, nós convidamos o Senhor para vir fazer um milagre, Senhor Jesus. Em cada vida, em cada irmão, em cada irmã, Senhor. Vai ouvindo, Senhor Jesus, a oração dele e dela, ó Deus. Ele precisa de um toque do Senhor, Deus. Ele precisa de um toque da manifestação da Tua glória, Deus. E a Tua palavra diz, Senhor Jesus, que o Senhor é o mesmo. Que o Senhor não mudou, ó Deus.
Então transforma, Senhor. Vem transformar essa situação, Senhor Jesus, da água para o vinho. Assim como o Senhor transformou aquele casamento, Senhor Jesus, lá em Canaã, Senhor Jesus. Não havia mais alegria, Senhor, mas não era chegada ainda a sua hora. Mas mesmo assim o Senhor se manifestou, ó Deus, em favor daquele povo. O Senhor tocou naquelas águas, e aquelas águas se transformaram em vinho, em alegria, Senhor. Deus, tem muita pessoa, Deus, que está com sofrimento, Deus. Deus, ela está passando lutas, que só o Senhor para dar força, para ajudar ela a vencer, Senhor. Então vem, Deus, vem nessa noite, Deus, dá esse toque dessa mudança para essa pessoa, Senhor. Vem fazer ela voltar a ser feliz, a voltar a se alegrar, Senhor Jesus. Oh, querido Deus e amado Pai, vai curando, Senhor, vai libertando, ó Deus, vai transformando, Senhor Jesus. Oh, santo, 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 maravilhoso, santo. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Soberano Deus e Pai eterno, queremos estar sempre diante da Tua presença, Pai. Meu Deus, muitos têm enfrentado muitas adversidades, momentos complicados, terríveis, mas agora nós entramos na Sua presença, Pai. Pedimos que o Senhor de alguma forma venha envolver essa pessoa, que o Senhor venha tocar na vida delas, e que todas elas, meu Deus, de alguma forma possam sentir a Tua força, o Teu poder, e que a Tua grandeza, a Sua força se manifeste sobre eles. Meu Deus, eu os abençoo e declaro que pertencemos a Ti em todo o tempo, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Podemos sentar. Uma feliz Páscoa para vocês. Amém? Comeram muito chocolate hoje? Não? Ah, vocês estão mole mesmo, hein, irmãos? A Bíblia não diz pedis e recebereis? Vocês têm que pedir. Mas, irmãos, estou brincando sobre o chocolate, né? A gente faz muita menção hoje em dia, por causa do chocolate, da Páscoa, tudo. Quando, na verdade, a nossa Páscoa, ela não tem a ver com chocolate, não tem a ver com coelho, né? Ela tem a ver com um cordeiro, ela tem a ver com o sangue de Jesus derramado por nós. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até o 13. E o que tem a ver essa Páscoa? O que a Páscoa é? Qual é a simbologia da Páscoa, pastor? A Páscoa, na verdade, irmãos, para nós, ela tem a ver com poupar.
Parece contraditório, né? Você gasta pra caramba com ovo de Páscoa e fala que é poupar. Mas é poupar vidas. Quando o povo de Deus saiu lá do Egito, amém? Eles foram sentidos ao deserto. A Bíblia diz que o anjo da morte iria passar. Isso foi na véspera. E quando o anjo da morte ia passar, morreria o primogênito de toda a terra do Egito que estava lá. Então ia haver morte, ia haver derramamento de sangue naquele lugar. E Deus, para poupar a vida daquele povo, Ele vai e manda com que preparasse um cordeiro. Ele manda preparar um cordeiro, manda preparar os pães asmos e manda eles comerem, inclusive, com a erva amarga. Ô pastor, erva amarga, exatamente, com a erva amarga. E por causa desse cordeiro que eles comeram dessa carne, a Bíblia diz que o anjo da morte passou e nenhum daqueles homens que estavam no Egito, dos judeus, dos hebreus que estavam ali, nenhum deles perderam a vida aquele dia. E hoje para nós não é diferente. Vamos ler onde que está escrito isso? E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês, o mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Então ele fala ali, né? Prepara uma quantidade que dá para todo mundo comer. Se a sua família for pequena, junta com o vizinho, junta os dois, prepara um cordeiro conforme cada um consegue comer. E ele fala para fazer isso de acordo, contabilizando ali quanto que precisava de cordeiro para cada um deles. E o cordeiro, ou o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas, o quê? Amargosas a comerão. Só uma pausa aqui. Esse cordeiro do passado, ele representa para nós o Cristo de hoje, que você participa na Santa Ceia, que você repete todas as vezes. E hoje para nós, pastor, quando a gente está comendo do cordeiro, a gente está comendo do quê? A gente está se alimentando da palavra de Deus. Toda pessoa que ela pauta a vida dele na palavra, como o próprio Jesus ainda dizia lá no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Hoje a palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne, ele é o nosso cordeiro. Essa é a carne que nós precisamos estar sempre nos alimentando. Pastor, e os pães asmos? Os pães asmos para nós hoje significa o evangelho, na verdade, sem nenhum tipo, ou então a própria Páscoa, sem nenhum tipo de fermento. Para que se usa o fermento? Você vai preparar um pão, o que você faz? Para deixar com aquela aparência bonita, não é assim? Para ele inchar, você vai e coloca o fermento, e o fermento faz isso, dá aquela aparência bonita. O exemplo diz que quando você vai comprar um pãozinho daqueles de padaria, não é verdade? Você come um daquele, não fica satisfeito, fica? O Cláudio falou para mim de manhã, eu não acredito não, disse que ele comia só 2 pães. Só 2 mesmo? Ele é bem devagar com pão, né, irmão? Acho que o Luciano, eu acredito que come 2 pãozinhos daquele. Ué, mas então eu que sou morto de fome mesmo, eu como uns 10 daquilo ali, se deixar pegar um dia com fome. É verdade, irmão? Vocês só comem 2 também, só consegue comer 2? Dependendo do recheio, a gente nem para, né? Vai a noite toda comendo pão, né? Não é assim? Mas por quê? Ele é só aparência.
há coisas ali inflando aquele pão ali. Agora, quando você realmente recebe o evangelho, que é asmo, como ele está dizendo ali, você não traz nenhum tipo de ritual, você não traz os costumes do passado. Você quer ver um exemplo de costume do passado? Não pode comer carne no dia da sexta-feira santa. Como que não pode? Amém? Eu como, irmão. Como carne de porco, eu como o que tiver na minha frente. Se tiver com fome. E o interessante é que você nem acha no restaurante carne para comer, né, irmãos? Você só faz aquele peixe, né? E eu não gosto muito de peixe, não, confesso para você, irmão. Eu fui até procurar se achava um franguinho assado outro dia. Na sexta-feira nem tinha para vender, os pessoal só com peixe. Mas aí as pessoas vão trazendo costumes, e esse costume vai inchando o evangelho. Por exemplo, trouxeram lá quando nasceu o menino Jesus, colocaram o Papai Noel. Então todo mundo fala mais em Papai Noel do que em Jesus. Todo mundo gosta de Natal, não gosta? Eles falam sobre quem? O menino Jesus, certo? Bate na porta dos mesmos que põem aquelas árvores bonitas, aqueles enfeites, e fala assim: queria oferecer hoje para você o Jesus homem, o que salvou. Sabe o que eles fazem com você? Não vem colocar religião aqui na minha casa, não. Não vem com esse negócio de igreja para o meu lado, não. Mas o menino Jesus não é aquele que cresceu, foi no Calvário, deu a vida por nós, é ou não é? Oferece naquela casa hoje o homem que ele se tornou, da salvação ninguém quer, mas todo mundo celebra, amor, não sei o quê, o menino Jesus. É só inflado, é só inflando. Então todo mundo para, faz a pausa, mas você vê, é cheio de fermento, costumes do mundo, tradições que trazemos para nossas vidas. Vou mais longe, quando você vai aqui, tem uma época do ano, não é sempre não, mas tem uma época do ano que eu percebo muito deles, quando a gente vai sentido, ou Londrina, por exemplo, você passa por algumas cidades e o pessoal estão fazendo aquelas romarias, não é isso? Que eles vão no caminho com o jaleco até para o trânsito se desviar, os carros, e eles vão caminhando. E algumas vezes, eu passando com o senhor Maurílio, nós vamos para a comunidade, fazemos o culto, voltamos e encontramos eles lá na frente, irmão. Ou seja, muitas vezes pagando uma promessa, não é? Cumprindo ali um propósito que foi feito com Deus, que não precisava disso, porque as pessoas ensinam de maneira errada, então elas fazem promessa. Espera um pouquinho, eu fiz uma promessa para Deus, se Ele cura o meu joelho, eu vou andar daqui, qual que é o nome daquela cidade lá? Depois, não, quando você vai sentido Ribeirão do Pinhal, você passa, não sentido Bandeirantes, não, eu falo, é lá que tem aquela pracinha cheia de bola para o pessoal lá que vai lá, então tá, Nova Fátima. A pessoa faz o propósito de andar daquilo lá, eu acho que deve dar uns 45 quilômetros. Irmão, sem brincadeira, já cansei de ver gente ali que eu acho o seguinte: se ela foi curada do joelho, ela vai chegar lá, vai precisar de outra promessa de novo, porque quando chegar lá, o joelho já vai estar estourado de novo. Vai ou não vai? Agora fala para mim, será que Deus tem prazer que eu peça algo para Ele e depois eu faço um sacrifício para pagar algo que já está pago por Ele? Não faz sentido, irmão. Se Jesus já morreu, Deus no Calvário, quando Jesus estava crucificado, Ele vira as costas, e Ele já estava dizendo para nós que Ele não tinha prazer naquilo, Ele não pode com aquilo ali também, amém? Mas fez por amor por nós. Só que aí trazemos lá o fermento para nossas vidas, e aí fazemos promessa, trazemos tradições, um monte de coisa, e quando você vai ver, a gente já não tem mais a palavra. Eu vou até no Evangelho, irmão. Tem gente que chega na igreja, ele abre aqui, eu tive um sonho essa noite. Ele prega o sonho. Eu tive uma visão, e você está lá ouvindo o pastor falar do sonho dele, da visão dele. Eu não tenho que falar do meu sonho, da minha visão, eu preciso trazer o Evangelho de Deus. Ou seja, eu preciso trazer o pão asmo, aquele que não tem mistura de tradição de nada sobre ele. Amém? E essas ervas amargosas aí? Essas ervas amargosas era a lembrança, representava o que eles tinham passado no passado. Aquela vida amargosa, como eu falei agora, debaixo de um jugo da servidão, debaixo da escravidão, no povo lá passaram 400 anos de escravos lá, não é? E de repente eles estavam saindo de lá para uma vida nova. Então aquelas ervas eram a maneira deles se lembrarem daquilo que eles estavam vivendo. Ou seja, eles tinham ali a carne,
tinha o pão asmo e tinha as ervas amargosas que eles participavam. Ou seja, fariam tudo isso, e o que diz depois? 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido com água, senão o quê? Assado ao fogo, e a cabeça com os pés e com a fressura. E aí ele diz, e nada dele deixareis, até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. 11. E assim, pois, o comereis, e os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, pois esta é a Páscoa de quem? Por quê? Eles já iam comer com o cajado ali na mão, o sapato, a sandália nos pés, porque eles já iriam sair daquela servidão. Foi o que aconteceu com a gente. Jesus veio, te tirou também, amém, da escravidão e te deu essa liberdade. Ou seja, com a liberdade hoje de Jesus, eu tenho direito ali de viver esse evangelho que a Bíblia fala. Aí eu queria que você fosse um pouquinho mais à frente, 11, não, vamos continuar aqui um pouquinho, 12, já aí no 13 eu mudo, né? 12, e passarei pela terra do Egito esta noite, olha o que Deus falou que ia fazer, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, pois eu sou o Senhor. 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, farei o que, igreja? Lembra que eu falei para você no começo? Páscoa é o quê? Poupar, passar sobre, passar por cima. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Beleza, mas quem que é o nosso sacrifício então hoje, pastor? Tudo isso aconteceu lá no Egito. Isso era uma tipificação do que Cristo seria também para nós hoje. Então esse cordeiro na véspera da saída do Egito representa também Jesus Cristo hoje para mim e para você. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João 1, 29. Amém? Evangelho de João. Então, lembrando, o que é o cordeiro hoje para nós? Palavra de Deus, o próprio Cristo. O que é o pão asmo? Uma vida sem pecado, né? Uma vida sem influência do mundo, sem as tradições. Pastor, mas a pessoa tinha uma vida pecaminosa, ela vem para Jesus, acabou, ela virou santo. Eu ouvi falar de uma história, de um livro de Martinho Lutero. Diz que ele, quando ele estava naquele tempo, que ele começou a apresentar os erros que a igreja tinha. Ele disse que ele teve um sonho durante a noite. Nesse sonho, o Satanás aparecia para ele e começava a acusar ele, falava assim, você tem pecado. E ele, naquele sonho, ele dizia, tenho, mas Jesus me perdoa. E o diabo começou a relatar e falava, olha, esse aqui é um pecado seu, esse aqui é um pecado seu, e foi escrevendo. Quando o demônio termina, ele apresenta ele, ele olha, começa a conferir, realmente eram os pecados dele, era o que ele havia feito, o que ele havia cometido de erros, tudo ali. Naquela hora eu imagino que o diabo olhou para ele, né, esperando que ele se sentisse inferior, que se sentisse ali um mal, um perverso. E ele cata aquilo ali e ele escreve, está consumado, pago pelo sangue de Jesus. Ou seja, ele reconhecia todos os pecados dele. Realmente ele tinha errado, mas o Cordeiro de Deus havia pago esse preço. Amém? Aquela Páscoa que eles faziam no passado garantia proteção para a vida deles. Hoje, Cristo garante também essa vida, essa proteção sobre a tua vida. E olha o que diz ali, no dia seguinte, João viu a quem? Jesus que vinha para ele e disse o que, igreja? Você está vendo? Lá no Egito, cada um achou um cordeiro, não foi? Aqui era o Cordeiro de Deus. Então, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, diga graças a Deus. Então esse é o seu Cordeiro hoje. Então quando você faz a tua Páscoa hoje, o que você celebra hoje? Que Jesus ele ressuscitou, amém?
E por isso você pode glorificar a Deus, porque realmente Ele deu a vida por você. Aí um pouquinho lá atrás, 1 de João, perdão, na frente, 1 de João, capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de João 2:2. Eu estou acelerando um pouquinho na voz, irmão, que vai ter a dança ainda depois da Fernanda aí também, né? Vai dançar também. Mas está dando para entender, não está? Amém? Então, o mesmo Cordeiro do passado é o Senhor Jesus que nós temos hoje. Amém? No passado eles estavam doentes, eles comiam daquela carne, eles ficaram curados, irmãos. Hoje, quando você toma da Santa Ceia, você tem que ficar curado. Ô, pastor, mas meu problema é diferente. Não, irmão. É a mesma coisa. A Páscoa do passado, hoje, quando você participa da ceia, até é muito mais forte. Ninguém deveria tomar uma Santa Ceia e continuar doente. Ninguém deveria participar de uma Santa Ceia e continuar com algum mal espiritual na vida deles. Tinha que cair por terra aquilo ali. Amém? Ele é o que, igreja? A propiciação pelos nossos. Me perguntaram depois do culto, o que é propiciação, pastor? Sacrifício. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Amém? E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo. Então ele é pelo meu pecado? É pelo seu? É. Mas amanhã, se Jesus não voltar amanhã, e daqui 50 anos, pessoas nascerem, mesmo no mundo caído que nós conhecemos hoje, o sacrifício de Jesus, ele continua sendo o sacrifício, aquele mesmo cordeiro, para trazer a salvação e a vida eterna para aqueles que vierem depois. Diga graças a Deus. Aí um pouquinho mais atrás agora, você vai em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 5, tá bom? 1ª carta aos Coríntios, capítulo 5. Versículo que eu vou ler é o 6, 7 e 8. Podemos ler? Então lê comigo agora. Não é boa a vossa o quê? Jactância. Eu vou colocar aqui as tuas ações, né? Aí ele diz lá, não sabeis que um pouco de fermento, ele faz o quê, igreja? Leveda toda, ele faz levedar toda a massa. E aí ele continua dizendo assim, ó, alimpai, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por quem? Ou seja, hoje Jesus é a nossa Páscoa, amém? E hoje eu preciso de trazer essa prática do pão asmo, como? Me livrando dos velhos costumes, das velhas práticas, por isso que é tão importante você mudar a tua vida. Pastor, eu servia ao mundo, eu andava no pecado, mas agora você anda com Jesus, amém? Então aquelas coisas, aqueles costumes ficam todos no passado. As pessoas falam, mas o crente ele acha que ele é mais santo. Fala para mim. Alguém que tem um Cristo, sem pecado, sem mácula, que morreu por ele, que pagou todos os pecados por ele, você tem que ou não que se sentir perdoado e puro? É uma obrigação, senão você não está valorizando o sangue de Jesus. Ah, mas o crente agora põe a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja? Claro que sim, porque Jesus morreu por ele, e você tem direito a isso. Ah, mas ele tem uma doença, então eu tenho que bater o pé e falar, então eu estou curado no nome de Jesus. Porque aquele sacrifício de Jesus lá no passado foi para que levasse as minhas doenças, as minhas enfermidades e me perdoasse de todo o pecado. Então não faz sentido eu continuar praticando as mesmas obras que eu praticava antes. Concorda comigo? Então não adianta eu continuar vivendo a minha vida do jeito que a minha vida era no passado. De vez em quando você vê aí, tem hora que a gente vê artistas aí que ele fala, no passado eu era isso, no passado eu era aquilo. Eu conversava com o Sandro, eu acho que agora há pouco, ele falava de um cidadão que ele se gabava do passado dele. Coisa triste. Eu preciso, se eu for me gabar de alguma coisa, eu tenho que me gabar que Jesus mudou a minha história, é verdade ou não é? Mas tem gente que fala, olha, se fosse o velho homem, o que eu faria? Eu me lembro uma vez, o pastor Jaime contando, tinha um pastor de uma igreja lá no Portugal, lá. E esse pastor veio conhecer a nossa igreja. Aí o missionário foi lá no restaurante, tem restaurante, já tem aquela
garrafa de vinho em cima da mesa, não tem? Já pronto para o cidadão beber. Aí esse cidadão, esse pastor, não sei de que igreja era, ele falou assim, se eu não fosse de Jesus hoje, ele já falou da garrafa de vinho. Aí ele falou, se eu não fosse de Jesus, aí eu não sei se foi o pastor Jaime missionário, alguém olhou para ele e falou assim, se não fosse de Jesus então, você se prostituía, não é? Você roubava também. Ué, você não é de Jesus hoje? Por que você está olhando para trás se não fosse de Jesus? Você vê, a pessoa está trazendo de volta, ou seja, o fermento da velha massa continua ali. Continua ou não continua? Tem gente que ela fica pensando, se fosse ano passado, eu pegava aquela carteira, né? Se fosse ano passado, fazia tal coisa. Ô irmão, o passado seu não existe mais. Então nem existe possibilidade do passado. Você tem que crer, espera um pouquinho. Eu sou uma massa nova e sem fermento. Porque Cristo é a nossa e foi sacrificado por quem? Pela minha vida e pela vida sua. 8. Pelo que façamos festa, não com o fermento. Viu o que eu acabei de falar? Então você não celebra o que passou, não com o fermento velho, nem com o fermento do quê? Da maldade, e nem da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, se algum momento você tiver que se gabar de algo, se gaba daquilo que Cristo fez por você. Se você um dia for fazer uma festa, ele está dizendo ali, não faça festa trazendo à memória ali o fermento velho. Não faça, não se alegre fazendo ali menção ou lembrança à maldade ou à malícia. Mas ele está dizendo, se for fazer, faça com o asmo da sinceridade, ou seja, com a nova vida que você tem em Jesus, e se alegra nessa vida hoje. Amém? De vez em quando você vê alguém falar, não, mas no passado eu era isso, no passado era aquilo. Às vezes você parece que ele tem uma saudade tão grande de quando ele serviu o diabo, né, irmãos? Parece que ele tem uma saudade tão grande de quando ele se prostituía. Parece que ele tem uma saudade tão grande de quando ele passava alguém para trás. Ou mesmo que a pessoa já tinha uma vida correta, porque recebe de berço. Conheço um monte de crente, irmão, que quando não era de Jesus nunca fez mal para ninguém. E esse é o correto, eu aprendi de berço também. Mas entenda, não adianta eu ficar olhando para trás, se gabando do que passou. Eu tenho que me gabar que Cristo transformou realmente a minha história. Diga graças a Deus. Amém? Pastor, então se Jesus hoje ele fez isso, eu devo deixar os velhos costumes, as tradições, os fermentos antigos? Então eu devo celebrar hoje essa vida que eu falava de Jesus, que ele ressuscitou. Cuidado se dentro do teu coração. Eu sou repetitivo falar isso, mas nessa cidade precisa, e vocês sabem disso. Ou lugarzinho para ter gente com família destruída, com lar destruído, é verdade ou não é? Gente com mágoa um do outro, as pessoas se ficam chateadas por tudo. Já observaram isso aqui? Quase todo mundo que você conhece tem um problema com alguém, não é assim? Um não gosta do outro não gosta do outro, o outro não gosta do outro vizinho, mas é verdade. Aí você fala assim, mas o que aconteceu aqui, né, irmão? Parece que o Sansão apareceu aqui, amarrou aquelas raposas pelo rabo no meio de um trigo, né, irmão? E soltou em Santo Antônio e foi deixando a marca por onde passa, porque é uma coisa impressionante. É muitos problemas. Mas, pastor, e quem resolve tudo isso? É Jesus. Então, não adianta eu vir para Cristo e dizer, não, comigo o negócio é diferente. Não é não, irmão. Pastor, mas meu jeito é esse, meu jeito não presta, irmão. Eu tenho que ter o jeito de Jesus. Amém? Mas eu sou dessa forma. Eu não sou mais assim. Eu sou um fermento novo de Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Pastor, mas aqui tem coisas que ainda fica dentro de nós. É verdade. Essas coisas são o fermento que ele diz que tem que ser tirado. Não é verdade? E o fermento traz esse inchaço. Agora vamos imaginar se no céu tiver pessoas que não tiraram o fermento. Você já imaginou? Você chega no céu e alguém bate a tua carteira no céu? Você fala, passei um tempão lá falando que é terror de ouro. Vai terror de ouro onde tem bandido? Não dá para terror de ouro. Dá. O pessoal começa a roubar as pedras, que nem arranca as placas e leva embora. De vez em quando estão querendo arrancar os fios dos postes.
Você já pensou uns crentes já escondendo um pedaço de paralelepípedo? Não, esse aqui eu vou guardar aqui porque a gente está brincando aqui, é claro. Mas você já pensou se o céu for assim? Não é? Jesus falando alguma coisa e um criando lá uma panelinha aqui. Quem pensa esse Jesus aí? Ele sofreu, mas eu sofri também, né? Eu padeci também lá na terra, né? Esse Jesus, ele venceu o inferno, mas eu também fui atrás de bandido um dia. Não é? Já pensou? Ia ficar uma coisa estranha. Ou seja, eu não posso carregar meu passado. Então não importa se eu sofri, padeci, me fizeram mal. Irmão, com Cristo para frente, a minha vida é outra. Deixa o que passou, esquece o que passou. Amém? E deixa com que Jesus ele apareça em você. Último versículo, Evangelho de João 3,30. O fermento ele faz inchar a massa, crescer, passa uma imagem de crescimento, de melhora, mas é uma aparência enganosa. Agora, quando Cristo está dentro de nós, aí sim é diferente. Amém? Eu conversava outro dia com um amigo, ele falava de Sansão, né, irmãos? Ele fala assim, às vezes a gente olha para as pessoas baseado em resultados, não é? Ah, mas ele fez isso, ele está aquilo, Deus está com ele. O Sansão estava em pecado, ele arrancava a porta no ombro. Estava dormindo com Dalila e ele arrancava as portas nos ombros. As pessoas olhavam para ele, ele era forte. Ou seja, ele era usado por Deus. Mas ser usado por Deus não quer dizer que você é aprovado por Deus. Concorda comigo? Eu estou sendo usado por Deus. Ah, mas ser usado por Deus já está bom, tudo bem. A mula também foi usada por Deus, não foi? Sim ou não? E um dia Jesus falou que se o povo não clamasse, quem clamaria? Eu já sou igual uma pedra, né, irmão? Eu já posso clamar. Então, não tem muito de que me gabar, na verdade. Eu tenho que gabar de quem? De Jesus. É verdade ou não é? É necessário que ele cresça. Ele quem, igreja? Jesus. O João Batista dizia isso. É preciso que Jesus cresça. E ele dizia, e que eu diminua. Hoje em dia as pessoas esquecem que Cristo ele é o Cordeiro e eles tentam atrair tudo sobre eles. De vez em quando você vê pastores se gabar porque acontece milagres, porque na igreja dele faz isso, porque ele faz aquilo que ele revela. Irmão, a maioria tem um bando de picareta, mas aquele que acontece realmente, está acontecendo tudo isso através do quê? Da onde que veio esse poder? Foi eu que morri no Calvário? Sim ou não? Foi eu que ressuscitei? Não. Então tem como eu me gabar se eu estou usando o poder de Jesus? Não tem. É como se eu pegasse o teu carro, dasse uma volta, você tem um carrão, você me empresta, eu dou uma volta por aí e fico fazendo pose dentro do teu carro. Mas na verdade o poder é de quem? É de Jesus. Então tudo que acontecer na minha vida eu preciso me lembrar. Eu preciso que Jesus cresça através da minha vida. E que e só vai acontecer isso se eu tirar todo o fermento, tirar toda a vanglória que existe sobre a minha vida, exaltar exatamente a Jesus. Amém? Para isso que é a Páscoa. Tira o coelhinho de lado, lembra de Jesus. Quando falar de Páscoa para você, lembra, ele foi o sacrifício que foi feito por nós. É pecado comer chocolate, pastor? Claro que não, coma mesmo. Chocolate é bom, não é? Tem um pessoal que diz que quando está nervoso aí, diz que é falta de chocolate, não é? Vocês que é casado já carregam 1 quilo com vocês, irmão. Já deixa lá. É verdade, já coloca um do lado lá. Quando acordar, já come o chocolate primeiro, não é verdade? Sai bonzinho, né, irmão? O leão vira um gatinho, né? Aí tá tudo bem. Ué, é verdade ou não é? Já tem que deixar já andar com 1 quilo já guardado ali para acalmar o povo. É brincadeira, tá, irmãos? Vamos orar, irmãos? Pode fechar aqui em nome de Jesus. Eu vou pedir para vocês sentadinhos mesmo, curvar a sua face. Eu vou fazer uma oração junto com você antes de participarmos aqui da ceia. Feche os seus olhinhos. Pai querido e Pai amado, foi muito grande o amor do Senhor por nós, Pai. Meu Deus, uma vida foi derramada. E quando falamos de Páscoa, meu Deus, falamos de poupar vidas, Pai. Quando falamos de Páscoa hoje, meu Deus, estamos falando de vidas que foram salvas. Pessoas que deixaram de ir ao caminho do inferno
e passar a marchar em direção à salvação. Uma vida, meu Deus, sem pecado, sem o fermento. Uma vida que não foi levedada por nada. Uma vida, meu Deus, caminhando com o Senhor. Tá certo, Jesus, que todos nós temos uma história de passado. Mas um dia nós deixamos essa história de lado e passamos a trilhar com o Senhor. O Senhor foi o nosso substituto, Deus. O Senhor foi crucificado por nós, para que hoje tivéssemos e desfrutássemos de vida. Veja se alguém também, meu Deus, está passando por um momento difícil, uma luta, uma adversidade. Meu Deus, que quando ele participar hoje dessa ceia, Pai, que a vida do Senhor se manifeste na vida deles. E aquele que era doente, que seja curado. Meu Deus, aquele que estava vivendo uma vida errada, que a vida dele seja consertada de hoje em diante. Meu Deus, aquele que estava longe do Senhor, que ele possa retornar, porque o perdão já foi concedido. E assim possamos viver, meu Deus, o melhor desta terra. Diga: Senhor Jesus, perdoe as minhas falhas, os meus pecados e todos os meus erros, conscientes ou inconscientes, e que assim eu possa me sentar à sua mesa, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, uma coisa importante: pastor nenhum pode monopolizar o sangue do Cordeiro, mas eu posso te ensinar o que a Bíblia diz. Ele diz: examine-se o homem assim. O que é se examinar o homem? Você vai e faz uma análise da tua vida. Sabe quando você compra um carro? Você vai lá e vê uma casa que você compra ou aluga. Você não faz uma vistoria nela? Sim ou não? Naquela vistoria você procura se tem alguma coisa depois que pode te atrapalhar, não é assim? E você passa anotando, vendo. A gente tinha que fazer isso todos os dias nas nossas vidas. Nós vamos dormir, deveríamos fazer uma análise. Será que eu feri alguém? Será que eu dei um passo fora do caminho de Deus? Será que como eu falei com a pessoa não foi ruim? E ali eu coloco a minha vida no altar de novo. E se examinar. E a Bíblia diz: e assim você vai, come e bebe do sangue do Cordeiro. A Bíblia não manda você não comer. Ela manda você comer. Depois de fazer o quê? Se examinar. Porque a Bíblia espera que quando eu me examino, eu peço perdão e eu mude daquele momento para frente. Alguém me disse outro dia: mas tem coisa que a gente não pode mudar na hora. Irmão, você pode mudar qualquer coisa na hora. Isso é o maior engano que o diabo coloca na tua vida. Dizer que você não pode mudar a tua vida de agora em diante. Você pode. Ah, mas se eu tiver em pecado, tira o pecado. Se eu tiver uma mágoa, pede perdão para Deus agora. Amém? Ah, mas se eu estou vivendo no caminho, para com o caminho errado. Você pode parar, você pode fazer de agora o resto dos dias seu, a partir de agora o primeiro do restante. Eu não preciso continuar no erro. Olha o que diz ali: examináveis a vós mesmos, se permaneceis na fé, provaides a vós mesmos, ou não sabeis quantas vós que Jesus Cristo está em vós. Se é que já não estáis o quê? Se eu olhar todos os dias e vou ser reprovado, Jesus vai continuar comigo, tá bom? Eles vão passar com o pão, com o vinho. Assim que você receber, coloque-se de pé, em nome de Jesus. Amém? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os
os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tornar a praia então, ao tornar a praia então, vendo fogo, peixe, pão, e Jesus que os convida a cear, vem cear, o mestre chama. vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes, Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. mais uma vez, vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes, Mesmo hoje tu te podes saciar. poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Nosso Deus e nosso Pai, estamos na sua mesa agora, Pai. O Cordeiro, meu Deus, já foi colocado em nosso lugar. O Senhor ressuscitou, Pai, aleluia. Por isso podemos glorificar ao Senhor. Meu Deus, que ninguém continue da mesma forma, Pai, que chegou. Que ninguém continue vivendo a mesma vida, Pai. A vida de tradições, de costumes. Uma vida, meu Deus, afastada do Senhor. Mas que possamos nos aproximar, Deus. Que a vida do Senhor, ela possa se manifestar em nossas vidas. Levante o cálice com o pão e diga: meu Deus, já não é mais o pão. Agora é o teu corpo, que foi pendurado, cravado na cruz do Calvário. Quando eu comer do teu corpo, diga: meu corpo, seja sarado. E assim permaneça até Jesus voltar. Agradece, Jesus. Coma do corpo dele. Suribalabachererekovari. A Bíblia fala que muitos desejaram esse momento. E alguns deles foram até cerrados ao meio, torturados. E todos eles buscavam ali, ansiavam por esse momento. Mas a Bíblia diz que eles não alcançaram, e você alcançou. Você está hoje aqui com o privilégio, não há mais nada que te condene, Satanás não pode te condenar. E a vida de Deus, ela vem, ela se manifesta na sua vida. Oh, mulher de Deus, o Senhor é contigo. Homem de Deus, o Senhor é contigo. Isso, vai glorificando a Ele, vai exaltando a Ele, vai chamando a existência dEle. Suriada la mama machiri charada la machere riama la mama machiri charada la riana la mama halarere xerena la machere. Aleluia, Senhor Jesus. Shalamama machiri xeriana lá. Levante o cálice agora e diga: Senhor meu Deus, já não é mais o suco de uva, agora é o sangue do Cordeiro. Diga que foi, Deus, derramado e lavrado na cruz do Calvário. Quando eu beber do teu sangue, que o meu espírito, Deus, ele seja purificado, e que assim ele permaneça até Jesus voltar.
Que eu me torne carne da sua carne, Deus, e sangue do teu sangue. Diga para Ele: trazemos a memória, Deus, de tudo que o Senhor fez por nós. Diga: o Senhor é a nossa Páscoa, Senhor Jesus. Participe para a glória de Deus. Isso. Participe. Isso, esse é o momento com Deus. Você e Deus somente. Oh, xalamalama tcherê. Riada la mama tiriri cantori covari cantari da la mama tiriri charada lá. Riama la mama tiriri covari cantari da la mama tiriri xeremala. Riana la mama cheia recantore covari da la batori malama tirê. Isso, ama o Senhor agora. Oh, vem, Senhor Jesus. Xalamarama tirê. Rianori da la mama tiriri cantari malama. Não fica de fora não, é esse momento de intimidade, comunhão. Você é de Deus, minha irmã, você é de Deus, meu irmão. Isso, glorifica o Todo-Poderoso. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu sua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Oh, mestre, não há outro que possa fazer. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Levante as mãos e declare: remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, Deus. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Diga para Ele qual é o milagre que você precisa. Transforma, Deus. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a minha voz. O Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. E o mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Declare para Ele: eu preciso tanto de um milagre. Sua vez, declare: remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me.
ressuscita-me. Tu és a própria vida, A força que há em mim. força que há em mim. Diga a Ele, Tu és o Filho Tu de és Deus. o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em Senhor, mim. tudo em mim. Eu já ouço a Sua voz, Pai. Ouça a tua voz, Chamando chamando pra viver uma história de poder. história de poder. Oh, Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, Me toca nessa me toca hora. nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me, Ressuscita-me. ressuscita-me. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Bem forte para Ele. Glória a Deus. Podemos sentar mais uma vez, amém? Encerrou? Beleza. Meus irmãos, fica bem à vontade. Eu vou pedir para os irmãos passarem. Vou falar da chave já. Dá para soltar a vinhetinha aí para mostrar já? Coloca aí, por favor. Presta bastante atenção. Agora tá alto o som ali, tá, né? Tá. Nós vamos começar domingo que vem aqui, irmãos. Na verdade é assim, já deixei para ver hoje. E aí nós vamos deixar essa